os primeiros minutos para aquecer sempre são, acho que, os mais difíceis, né? A gente nunca sabe como é que vai acontecer, né? E principalmente entre eu e a Jan, que nós somos duas caóticas, então nós preparamos muito, não foi, Jan? Bastante, muito mesmo. A gente conversou muito, preparou muito, leu muito, e principalmente a gente abriu o nosso baú das memórias. E esse baú tinha cada coisa que a Jan vai contar. Já posso contar? Eu acho. Então, vou mostrar para vocês que na nossa... quando nós conversamos muito mesmo, mas além de eu ter sonhado com esse momento, eu reencontrei o meu caderninho da minha primeira viagem que eu fiz com a Sandra, internacional. Nós fomos para Buenos Aires e foi lá em 30 de maio de 88. Vou mostrar para vocês como eu era aplicada, porque a letrinha está ótima, nós conhecemos o Moni. Então, esse é o meu caderninho que eu encontrei num baú das coisas preciosas, lá no porão da minha alma. E foi lá que eu me reencontrei e fui conversando com a Sandra e fui encontrando coisas muito preciosas que eu também fui encontrando dentro de mim, dos meus aprendizados, do meu entendimento nesse movimento que a gente está fazendo hoje, que é de poder homenagear esses professores, terapeutas e pessoas que são tão queridas para a gente, né? Mas o fato é que a gente se divertiu muito com o caderninho da Jan. E aí nós fomos abrindo esse baú com as nossas memórias. Eu não sabia a data que eu tinha conhecido, visto, né? Conheci o Moni de nome, sim, mas visto o Moni, eu não sabia qual era essa data. E nesse caderninho tinha essa data. E aí essa data abriu para nós muitas histórias. E aí nós pensamos assim, que coisa importante, nós temos um vínculo tão profundo e íntimo, né, com o Moni, e nós temos um vínculo muito profundo, mas não tão íntimo com o Tom. E como será que nós vamos apresentar esses dois inspiradores do nosso instituto sem a gente privilegiar a intimidade, né? A gente privilegiar a inspiração, porque os dois são uma inspiração e estão profundamente presentes no nosso cotidiano. Aí eu lembrei de uma coisa que o Tom falava, muito tocante para mim, que ele dizia que as nossas vozes internas, nem todas essas vozes querem ser comunicadas, que existe a voz que é pertencente ao nosso pensamento e que nós não queremos fazer uma oferenda, um oferecimento naquela relação para aquela voz. Isso me tocou muito, porque como somos terapeutas, a gente está sempre mexendo nas vozes e querendo facilitá-las. E o Tom, norueguês, vivendo na noite durante 7, 8 meses por ano, tinha uma intimidade com essas trevas, né? Muito maior do que talvez nós dos trópicos com tanto sol. E como o terapeuta está dentro da sala como pessoa e em todas as suas relações, talvez isso significasse para nós uma descoberta muito mais inusitada do que para ele. E quando ele dizia que essa voz particular, pessoal, é comunicada através de linguagens, mas não da palavra, essa voz não deve ser desvendada pelo terapeuta. Isso me tocou. Isso, eu disse, que cuidado, que respeito ao que pode se tornar social, relacional, e o que ainda é íntimo, está sendo comunicado, mas não através da palavra, e, portanto, não é para ser desvendado ainda pelo terapeuta.
isso mostra a relação que o Tom tem com o legítimo outro, que é uma coisa muito encantadora. Eu me lembro que cada vez que eu o via, eu nunca dividi intimamente o meu espaço. Eu dividi meu espaço social com o Tom, né? Mas eu nunca fiz, por exemplo, uma interlocução clínica com ele, como eu fiz várias com o Moni. Então, essa voz da minha intimidade pessoal foi pouco colocada nessa relação com ele. Mas como ele impactou essa voz interior minha foi muito importante na minha vida pessoal e na minha vida como terapeuta. O que você acha, Jean? Eu fiquei pensando também no aspecto cultural, né? Das trevas, da noite, né? Desse espaço interno de solidão, né? Que ele também trazia bastante, que ele dizia que ele vivia 6 meses no escuro, então que ele também tinha uma intimidade e uma capacidade de não se desvelar ao social, né? E ele sempre, eu acho que a beleza do trabalho dele também está entre luz e sombra, né? E ele também traz muito o quanto ele foi capturado pela filosofia do Wittgenstein, que é quem fala muito ou fala profundamente sobre a importância como a gente é constituído na linguagem. E a partir desses elementos, ele foi se tornando esse terapeuta, e que eu acho que ele vai trazendo e ele vai fazendo a mudança, né, o que eu acho que a Sandra também vai falar, da mudança do lugar do terapeuta no processo terapêutico. Quando ele tira o poder do terapeuta, se torna terapeuta aprendiz para poder conversar, no sentido de que existe essa troca, né, entre vozes internas e vozes externas. Então, isso acho que é muito profundo nele, né? Eu acho que essa é a profundidade, a filosofia, e ele traz também quem o ajudou a percorrer por esses caminhos, né? Então, acho que... Já eu acho que você abriu o espaço dessa transformação do lugar do terapeuta, que eu queria fazer um paralelo, depois eu quero voltar um pouquinho mais para o Tom, tá? Mas penso que quando a Jean fala da mudança do lugar do terapeuta, eu quero fazer um paralelo do Tom com o Moni, porque eu penso que eles foram revolucionários nisso. Cada um do seu jeito, né? Inclusive, depois a gente vai falar muito como eles são diferentes no jeito de olhar, na relação que eles estabelecem, no jeito de ser no mundo. Eles são muito diferentes, mas eles geraram um lugar para o terapeuta de liberdade, onde o terapeuta não precisava reter o saber, né? Que é uma dor que o Tom sempre trazia, que ele não queria ter o saber de decidir como alguém tinha que viver, que ele achava isso uma invasão que ele não podia admitir, e que como médico ele era treinado, e como psiquiatra na Noruega, ele era treinado a definir o que era melhor para aquela pessoa, e que isso foi uma transformação na vida dele, quando ele percebeu que ele não precisaria fazer isso, porque ele poderia ser um médico, um psiquiatra, um terapeuta, ouvindo o outro definir como queria viver. Então, ele tirou o poder do terapeuta, e ele fez isso de uma forma... Durante 4 anos, ele foi trabalhando com a equipe dele, e ele fez de uma forma muito criativa, porque ele inverteu as luzes, né? Tornando o que a Janice lembrou, o terapeuta aprendiz. Porque se o terapeuta está ouvindo para aprender o que aqueles seres precisam na própria vida, ele perdeu o lugar da definição do que aqueles seres precisam na vida. E ele transformou a luz, ele pôs a luz no terapeuta para a família, para os clientes, para os pacientes, para os clientes,
poderem ver como os terapeutas pensavam e poderem, ele fala uma coisa linda, poderem se distrair, inclusive. Se não quiserem ouvir, não vão ouvir, vão se distrair. E os terapeutas vão ter o cuidado de falar as coisas de uma forma respeitosa, que a portas fechadas, muitas vezes, existiam comentários desabonadores, preconceituosos, moralistas. E na hora que inverte a luz, inverte o lugar do terapeuta. E o Moni, ele faz de uma outra forma. Ele liberta o terapeuta quando diz, uma frase que eu acho linda, que a gente adora, né? O terapeuta tem sempre razão. Na hora que eu ouvi a primeira vez, o terapeuta tem sempre razão, como assim o terapeuta tem sempre razão? Eu tive uma sensação de um poder no terapeuta, mas não, isso era uma ilusão minha. O que o Moni estava falando é que o terapeuta, ele estava inteiro naquela relação e, portanto, tudo que ele sentisse era a inteireza dele naquela relação. Isso não quer dizer que ele tinha razão sobre o outro, ele tinha razão naquela relação. E ele iria ser instrumento da percepção de tudo que estava acontecendo naquele sistema. Então, o Moni, ele também mudou completamente o lugar do terapeuta. Ele tirou o poder de saber sobre o outro, mas ele ampliou a presença do terapeuta como algo legítimo, a autorreferência como instrumento de trabalho do terapeuta. Então, essas coisas são muito lindas e ambos criaram essa transformação do lugar do terapeuta. E sabe que eu gosto? O Tom Anderson contava uma história de que a mãe dele falava sempre para ele que ele só podia abrir a boca quando ele tivesse certeza. E então ele disse que isso ajudou, como ele nunca abria a boca, porque ele nunca tinha certeza, isso permitiu que ele pudesse ser um terapeuta silencioso, que desse uma capacidade de escuta para ele, né, e também, acho que ele também, escutei uma vez ele falar, que ele ficava angustiado com esse poder que era dado do saber, porque se ele nunca tinha certeza, como é que ele ia... Então, é muito bonita essa construção, né? Quando a gente vai vendo como ele foi construindo esse lugar, né? E acho que também, nesse sentido, liberta, né? Claro. Da gente não ter esse suposto saber, né? Acho que é uma liberdade mesmo. Até porque as mochilas ficam mais leves. Mais leves. E ambos, na linguagem diferente que eles têm, ambos estão falando da presença profunda do terapeuta naquilo que ele faz. Né? Uma coisa que é completamente sistemas humanos, né? A gente se inspirou neles, e isso é do nosso DNA. Não é que nós descobrimos com eles, nós fomos construindo esse jeito de olhar o mundo inspirados por eles. E acho que já uma coisa que eu quero falar muito é o impacto da suavidade de tom na gente. É tão importante a gente perceber que o impacto não precisa ser só algo da luz, né, e do ruído, do movimento, mas o impacto do silêncio, da reflexão e da suavidade do tom. O tom é, para mim, né, uma metáfora que eu fiz dos dois. O tom, para mim, são águas profundas, frias e profundas e azuis. E esse mergulho é um mergulho que você faz aos poucos. E o silêncio dele vai te convidando a se movimentar. Não é só a palavra dele, é o silêncio, o olhar dele, porque ele vai falando das várias linguagens que nós temos, né? Nós temos a linguagem, a palavra como linguagem, e a gente tem o corpo inteiro nosso como linguagem. E acho que ele é um dos terapeutas que eu pude ficar perto, que mais olhava a linguagem corporal. Ele trabalhou com muitos fisioterapeutas. Então, a respiração para ele era uma linguagem muito importante, que ele considerava como uma linguagem pessoal. Ele nunca ia falar sobre
a respiração, porque não era uma linguagem oferecida para a relação social, mas ele dentro dele, ele olhava tudo isso para fazer os movimentos. E os movimentos que a palavra e o movimento dele fazia, que mudavam a respiração, eram movimentos que podiam levar a integrações muito significativas. Então, ele falava uma coisa muito linda na minha concepção, como pessoa e como terapeuta. Ele dizia que quando uma pessoa começava a falar, precisava ter o tempo dela para falar. O tempo dela não podia ser adiantado por alguém. O terapeuta que quer rápido chegar àquilo que ele já está percebendo, ele pode fazer com que o outro se apresse. E quando ele está sendo apressado, o tempo dele não está sendo legitimado e respeitado. Então, o tom, eu ficava sempre na minha cabeça, o tempo que a pessoa precisa para comunicar na linguagem aquilo que deseja. Porém, ficava dentro de mim. E quando essa linguagem está esvaziada da emoção, não é? Então, não é o tempo que ela precisa para expressar na linguagem, é o tempo que ela precisa expressar na linguagem, a linguagem com a vida emocional dela. Então, enquanto a emoção, a pessoa está se emocionando com o que está relatando, construindo aquela história, enquanto isso está acontecendo, nós terapeutas precisamos respeitar o tempo. Quando a fala não tem mais a emoção da vivência, esse tempo já não é respeitado, porque não é o tempo, é um ruído que está acontecendo. Essa distinção que ele faz me parece uma coisa belíssima, que é totalmente da suavidade dele. Né? Eu acho que quando você está falando, ele fala da respiração, mas como, e é bonito isso do tempo, porque tem um tempo de inspirar e de expirar, né? E nesse movimento eu inspiro o outro e expiro, né? E vão construindo respirar juntos, né? Então acho que e a gente usa essa expressão, né? Tal pessoa me inspirou, mas às vezes é difícil parar para pensar, né? Onde me tocou para me inspirar, né? Porque essa é a delicadeza dele, né? Das pequenas gotículas que vão nos inspirando e promovem aberturas, às vezes até fechamentos. Também fechamentos, sim. Né? Que eu acho que... E ele tem... E acho que o que você fala de bonito dele também é a suavidade para percorrer no feio, né? Porque ele não... as trevas, quando ele vai falando das trevas, não só como a beleza das trevas, mas ele fala da dificuldade. Uma das coisas que ele também trazia bastante era como a música também o inspirava, né? Que ele tinha uma inspiração nas músicas. E também um pouco como folclore, vocês podem... A gente teve alguns contatos com ele. Ele adorava o Trem das 11, né? Era a música preferida dele aqui no Brasil, que ele amava. Então, mas ele tinha uma inspiração na música, né? Acho que ele se inspirava, né? E acho que isso era um jeito dele poder conversar. Ele também trouxe algumas vezes com os pacientes mais silenciosos, né? E ele saía para caminhar com os pacientes, né? Eu assisti uma vez, que eu conto de pedaço em pedaço, porque eu às vezes demoro para lembrar, mas que ele estava fazendo uma caminhada pelas florestas, junto com uma paciente, e que eles estavam juntos ouvindo, como ela não conseguia ainda colocar em palavras, acho que é isso também que a Sandra trouxe, né? O tempo que ele dava para que o outro pudesse evocar aquilo que ele ia tornar em palavra pública,
porque tinha uma palavra que ainda não tinha sido nomeada, que ficava dentro. Então, ele vai com o Requiem de Mahler, que ele ouve junto com a paciente dele, né? Então, e que para mim é de uma beleza maravilhosa. Beleza maravilhosa. Beleza maravilhosa. É realmente enfático, hein? É. Mas eu nunca tinha ouvido. A primeira vez que eu ouvi o Requiem de Mahler foi com ele. Então, foi emocionante mesmo. É. Que mais? Ah, tem uma coisa que também me encanta nele, Jean, que é ele dizer para os terapeutas, para nós terapeutas, não fique, enquanto você está ouvindo o outro, não fique perguntando para você o que o outro está querendo dizer e nem que significado tem o que o outro está dizendo. Isso, para mim, foi uma coisa incrível, foi um impacto, porque a gente tem uma coisa, como é que a gente pode dizer, um cacuete. O que será que está sendo falado ali? Né? O que tem ali? O que será que quer dizer? Ele falou, parem com isso. Não, ele não fala assim, isso é uma terapeuta italiana que fala. Ele fala, vocês não devem pensar desta forma, porque precisa ter um espaço para o outro falar. Uma terapeuta italiana fala, não é assim para fazer, porque não pode. Por que não pode? Porque enquanto você está com essas vozes reflexivas internas que você não está oferecendo, você está longe daquele momento emocional. E você não está ouvindo o que o outro está te dizendo como legítimo. Ele está te dizendo. Ele está escolhendo as palavras. O que ele não está te dizendo na palavra é porque ainda não é um oferecimento relacional. Então, quando ele diz, não pensem no significado. O significado vai ser construído junto. Isso é de uma profundidade, não é, Jean? Isso é espetacular, hein? Isso vocês também, quem está aqui conhece o texto, né, das Palavras Não São Inocentes, que é como ele vai construir o sentido e o significado da palavra junto, porque o que ele está falando é do nosso preconceito. Isso. Né? Que a gente a gente tem um aprendizado anterior e a gente tem um preconceito, e é dele que a gente tem que cuidar para a gente se desvestir dele para construir junto do outro. Porque naquele texto ele fala lindamente da moça que tem a palavra independente e ela entendia como solidão e não como independência. O que para nós seria tão valioso, para ela desaba no choro, porque quando falava a palavra independência, ela entendia como solidão. Então, eu acho que essa ideia do preconceito, eu acho que é uma ideia bem bonita. E acho, se não entendi errado, você precisa contar teu sonho também. Eu ia contar porque é esse o sonho. Eu sonhei que na véspera de eu me encontrar, às vezes com a Sandra, eu sonhei que eu estava levando o Moni para a gente se encontrar na casa da Sandra, e eu estava muito nervosa não, né? Bastante nervosa. Mas porque eu achava que eu tinha entendido um conceito errado, e acho que eu estava falando com ele no carro, porque uma das coisas que ele gostava era quando eu levava ele para os lugares, porque eu também ia mais quieta, e eu falava, gente, mas eu entendi errado, eu falei errado, eu queria me matar porque eu tinha falado errado. Aí, quando nós chegamos na casa da Sandra, eu cheguei mais cedo. E aí a Sandra começou a brigar comigo também. Além de eu ter tido errado o conceito, a Sandra falava, você trouxe ele mais cedo, agora ele vai ficar grudado em mim. Vai lá, fica com ele, fica com ele, fica com ele. Porque era sempre assim. A gente fazia isso. Então, me perdi. Não é que a Jane se perdeu, ela se encontrou com o Moni, aí tudo cessa. Isso. Lembrei. Aí o conceito era
o Moni fala uma coisa entre mapa e território, e ele fala uma coisa que para mim foi valiosa, que o cartógrafo, ele conhece o mapa, ele desenha o mapa sem conhecer o território. E que muitas vezes o terapeuta acredita que ele sabe o mapa sem conhecer o território, que para mim tem a ver com essa ideia do preconceito. Eu tenho o conceito que quero enfiar na pessoa ou na família. E eu achei que isso fazia um link entre eles, de falar sobre a gente ter o preconceito. Eu tenho um mapa sem conhecer o território, eu não vou cartografar junto, eu vou querendo enfiar o território naquele mapa, não vai dar certo. De vez em quando pode dar um pouquinho, mas... Né? Por isso, às vezes, você vai com o mapinha e a gente erra. Fala, mas como? Está no mapa, por que eu errei? Mas nas relações isso acontece também, né? E por isso que, à medida que ele foi amadurecendo, né, toda a metodologia dele, o Moni deixa de falar sobre território, né? Ele fala de construção do mundo, ele deixa o conceito de território para ser, de mapa de território, para falar de construção do mundo. Isso. Mas nunca vocês devam dizer para ele que ele faz parte do construcionismo social, porque ele deseja que tudo que ele criou seja uma outra escola, dentro desse paradigma, mas uma escola moniana, das ressonâncias e das interseções. E lembrando disso, eu quero colocar mais uma coisinha do Tom. Desculpe, já. Não, pode ir. Depois a gente vai mergulhar no Moni, né? O Tom, ele fala uma coisa muito que eu gosto muito, né? A gente só pode gostar daquilo que a gente encontra dentro da gente, né? Assim. E eu gosto muito do que ele fala, que ele não gosta de falar sobre técnicas, ele não gosta. Ele não gosta de falar de métodos, ele gosta de falar de a arte humana de participar dos vínculos com os outros. Eu até anotei a frase, porque é dele essa frase. A arte humana, em norueguês, deve ser lindo, né? Pena que eu não sei. A arte humana de participar dos vínculos com os outros, e não de técnicas, e não de uma metodologia que visa esse trabalho. Nisso, o Tom e o Moni são muito diferentes, né? Porque ele quer que a gente abra a partir da experiência e depois a reflexão. E o Moni faz uma questão muito grande de mostrar que a teoria que ele desenvolveu é uma teoria com muito embasamento científico. E não quer dizer que o Tom não tivesse. O Tom tinha, mas ele não queria dar este lugar para aquilo que ele fazia. Ele queria dar o lugar da arte para o que ele fazia. E o Moni, que era... Ele é, né? Porque ele está vivo em nós. Olha, hoje os dois estão vivos aqui, né? Então, eles são, não é que eles eram, eles são. O Moni é um mago, né? Ele é um feiticeiro, porque ele com toda uma visão científica de tudo, muito ligado a toda a revolução científica do paradigma do século XX, né? Ele, ao mesmo tempo, ele trabalhava num estado quase de alteração da consciência, porque ele ia mexendo naquela relação de uma forma mítica e mágica. E o Tom, a arte dele não era mítica e mágica, a arte dele era o respeito por ir criando espaços onde floresciam aquela fecundidade. Então, os dois eram mágicos, mas um tinha uma vontade muito grande de trabalhar no científico, apesar de ser mágico, e o outro tinha uma vontade muito grande de trabalhar na arte, apesar de ser científico. Porque o Moni foi, né, até a física, né? E ele foi se substanciando nesses lugares, no Hayes von Foster, no Maturana, no Prigogine, que são as pessoas que ele foi trazendo para a terapia de família lindamente. E o Tom
acho diferentemente, foi não que o Moni não fosse, nada faltou no Moni. Isso é preconceito, viu, pessoal? Mas tem, né, a busca na filosofia, acho que o Tom fala bastante da filosofia, né? Do Wittgenstein e de outros autores. Então, acho que isso é disso que você está trazendo, né? Eu acho que isso que você fala, acho que você fala bastante, né? Não é técnica, né? Eu acho que é mais, né? É entrega, que é uma outra disponibilidade para o vínculo, para estar no vínculo e para construir vínculos, né? Porque eu acho que tanto o Moni quanto o Tom, eles falam da nossa coautoria e da nossa responsabilidade no atendimento. Acho que isso é algo que permeia... E talvez não o atendimento, mas essa coautoria na construção de todas as realidades onde nós estamos envolvidos, sim, né? Sim, uma congruência, né? Acho que sim. E que esse encontro que talvez possibilitará a ampliação das possibilidades, sim, da capacidade de viver, sim, talvez, né? Não, e lógico que não é só no atendimento, né? Porque se eu estou como pessoa, eu não estou, né? Nesse sentido. Tá certo. Sim. Tananana, Moni vai falar agora através da Jan. Não, começa você. Bom, pessoal, e sabe o que nós estávamos pensando, eu e ela, mexendo naquele baú, naquele caderno? Quando é que foi esse momento onde a gente fez um encontro na nossa vida, onde esse encontro foi muito significativo para que a gente pudesse repensar muitas crenças, muitas posturas, não só profissionais, mas também na vida. Então, são aqueles encontros que mobilizam uma ampliação, né? Que a gente fala tanto de ampliação. Esse encontro, Moni, vou falar em relação a mim, depois a gente fala em relação a ela, esse encontro com Moni, que imagina que eu conheço até o dia, né? Parece encontro de amor, né? 30 de maio de 88, é um encontro que aconteceu. E aconteceu porque eu me encantei pelo como ele trazia o lugar do terapeuta, essa transformação, e eu vinha de uma formação que tinha muitas teorias em conflito, vamos dizer assim. Então, que eu, de alguma forma, dentro de mim, tinha lugar para coisas que pareciam em conflito e que, para mim, não eram em conflito, mas que, na minha relação profissional na sociedade, pareciam em conflito. Então, dependendo do grupo onde eu estava, por exemplo, eu me formei psicodramatista, então, no grupo de psicodrama, tinha muitas coisas que eu não podia dividir, algumas formas de trabalho, apesar de Moreno ser um ser de uma liberdade incrível, os grupos têm crenças, né? E têm preconceitos. Então, no grupo de psicodrama, eu podia viver um self de terapeuta. No grupo da psicanálise, que eu fiz formação com o Nobel, com a Amélia, eu tinha aqui um outro self também de terapeuta. Hoje nós sabemos que nós temos diversos selves em diversas relações. Mas na época a gente tinha uma noção um pouco diferente de self. Parece que era a identidade que tinha uma pele que teria que estar dentro dela. E dentro de mim cabiam muitas identidades. E aí eu viajei para Buenos Aires para ver esse pensador, que era o Moni. E quando eu chego lá, eu sinto que ele autorizava o terapeuta a ter toda a riqueza complexa desse terapeuta, que, portanto, podia ter coisas, como tem a complexidade, coisas que não encaixavam como, teoricamente, deveriam encaixar. E eu pedi uma supervisão.
quem me conhece sabe que eu não falo nunca de supervisão, eu gosto de falar de interlocução clínica, em função da horizontalidade que eu defendo, né? Mas o Moni jamais falaria em interlocução clínica, ele considerava supervisão, no sentido de que era um pedido de ajuda do terapeuta para alguém que iria desvendar algumas situações. E eu pedi essa supervisão dele. E essa supervisão é uma transformação de como eu me via como terapeuta, porque eu levo um caso muito tocante, que era uma família cuja mulher, no último parto, eram 3 crianças, estava a Jan comigo e a Eli também, né, Eliette, que você lembrou disso que eu não me lembrava. E nesse último parto, ela teve uma hemorragia, ela teve um rompimento do útero, teve uma hemorragia, quase morreu, e foi retirado o útero dela. E isso nunca pôde ser contado para ela até aquele momento. E ela não sabia que não tinha útero. E isso era o segredo da família, que eu também não sabia, isso era um segredo, só o marido que sabia. E nós começamos a trabalhar porque as crianças tinham uma inquietação muito grande e ela uma tristeza muito grande. Então, a família foi encaminhada para mim com 3 crianças pequenas. E eu comecei a trabalhar, e eu também não sabia dessa história, e fomos trabalhando, e eu criei, junto com a família, uma metáfora de vulcões. E a gente colocava fogo nesses vulcões. E nesse ritual da gente poder trazer os vulcões e colocar fogo, este homem pôde falar o que aconteceu, a história dessa família com a perda desse útero. E o Moni, nessa supervisão, ele me libertou de poder, intuitivamente naquela relação, fazer essas metáforas concretas com a família. E ele disse para mim, você me lembra a Virginia Satir, que você junta tudo que tem em você e todas as técnicas, todas as teorias, e você é desde um terapeuta psicanalítico que poderia interpretar, né, todos esses vulcões com esse útero, quanto um terapeuta sistêmico que junta tudo isso e estabelece a metáfora como uma comunicação. Então, você é a Virginia Satir brasileira. Quando ele falou isso, eu me lembrei muito da Virginia Satir, porque ela era assistente social também, como formação, né? Eu me senti livre para poder apresentar tudo que era possível num encontro terapêutico. Isso mudou completamente a minha vida. Você estava lá. E o caderno tem toda a supervisão, o caderno dela tem toda a supervisão. Como foi para você, Jane? Eu acho que eu tenho um lugar parecido, porque em 88 eu tinha 10 anos de formado. E eu não falava de mim, eu falava fora de mim, eu falava com a teoria, né? E eu acho que o Moni integra, né? E foi isso que ele permitiu, acho que ele me autorizou também, porque eu acho que eu tinha esse questionamento também dentro de mim. Então, eu me lembro que eu tinha um amigo e falava, como é para você, me fala como foi, ou a psicanálise. Eu respondia, porque o Freud, ele dizia, eu não quero saber o que o Freud pensa, eu quero saber o que você fez. É isso em você, como é que isso aconteceu em você. E aí eu fui entendendo do que a gente estava conversando e o Moni, eu acho que o Moni também me deu esse lugar, e desse lugar de autoria, né? O terapeuta, ele autoriza a gente ser o terapeuta que a gente pode ser. Mas mais que isso, né? A gente pode ser o terapeuta que pode ser naquele encontro, né? Porque nós temos muitos. E aí ele vai falando dessa construção do encontro, né? Que eu acho que essa, e como também ele e a Sandra diz, a gente existe no encontro, né? É isso que acontece, é nisso que eu acredito, né? Que a gente existe no encontro. Tem partes de mim que talvez eu nunca fosse conhecer se não fosse naquele encontro, né? Daquilo que é mais bonito e daquilo que é mais feio em mim,
né? Eu posso chegar a lugares, e você sabe, todo mundo sabe que eu amo aquela frase do Proust, que tem lugares que eu chego em mim, porque o Proust fala do livro, né? Que o escritor permite ou leva a gente a um lugar onde a gente não chegaria sozinho. E eu acho que o encontro, tanto para a família quanto para a gente, permite que a gente chegue em lugares onde sozinho a gente não chegaria, ou mesmo com os amigos e nas nossas relações. Tem coisas que só são possíveis em mim no encontro. Então, é nisso que eu acho que eu tenho que dizer. Primeiro aprendi com a minha amiga Sandra, depois eu aprendi com Moni, e isso foi me autorizando. Porque o meu encontro com a Sandra também tem a ver com isso, porque foi... Eu estou vendo a Ceneide aqui, mas foi lá, acho que no primeiro congresso que teve lá na PUC, e que eu fui falar sobre luto, e a Sandra veio falar comigo, e que eu acho que a gente deu vida e poder conversar sobre o luto dessa forma, porque eu acho que eu converso bastante com ela a respeito disso também. Então, eu acho que o Moni me deu essa... E a Sandra me deram essa possibilidade, ou me autorizaram, em relação a poder ser terapeuta. E, Jean, sabe o que eu estava lembrando? Que a gente está falando, né? A liberdade, né? A liberdade. Uhum. Para mim, que é um bem fundamental na minha vida, né? E poder me libertar como terapeuta, e que eu sinto que o nosso trabalho nos sistemas humanos, a gente vai construindo um ninho onde aquelas pessoas que nos procuram para poder se desenvolver como terapeutas, a gente vai construindo um ninho para que possa nascer o terapeuta que eles são, né? Não o terapeuta que nós somos, mas o terapeuta que cada um pode e quer ser. Uhum. E essa liberdade... eu aprendi profundamente com o Moni, porque eu me sentia muito cerceada em todos os vínculos profissionais que eu tive, né? Eu trabalhei em hospital psiquiátrico, então, coisas muito tradicionais para aquilo que eu ansiava, né? Depois eu fui para Londres ver a antipsiquiatria, então, sempre um movimento que o aprisionamento me asfixiava. A gente não pode esquecer que eu sou sagitariana, né? Eu estou sempre com aquela flecha lá para ir embora, né? A minha experiência com Moni me tocou profundamente nessa flecha de poder ir embora, com a responsabilidade da autoria. Não é qualquer coisa, né? É qualquer coisa que seja possível respeitosamente naquele vínculo e que possa, naquele momento, ampliar para todo mundo. Então, não é qualquer coisa, é qualquer coisa que seja possível construir juntos, né? E essa libertação que eu senti na minha experiência com o Moni era a liberdade de sair da caixinha do certo e do errado, do que uma teoria fala, do que uma outra teoria fala. E isso me libertou como destino. A minha sensação é que o processo terapêutico, visto com esses olhos, tanto do Tom quanto do Moni, ele permite que você não siga um destino, aquele do script familiar, do script cultural. Moreno fala muito isso também, né? O script da cultura, o script da família, permite a sua autoria na construção de um seu script, com a sua responsabilidade e com a presença do outro. Então, essa libertação do destino, para mim, foi muito fundamental eu reconhecer que era possível. E foram os olhos do Moni. Eu acho que ele autoriza a gente não escrever no caderno de caligrafia, né? Tem que ser... Adorei o caderno de caligrafia. Esse caderninho seu não é de caligrafia, né, Jô? Não, mas ele está um pouco retinho, porque eu ainda não tinha me libertado totalmente. Muito bom, né? Aí eu queria... então, eu posso falar mais uma coisa? Pode. E sabe o que eu me lembrei, Jean? Que nas supervisões com o Moni,
Eu tive uma experiência, eu acho que eu fiz umas 8 ou 9 supervisões com o Moni, mas 2 que foi a primeira, né, que é a inauguração, e a segunda que foi na conferência, como é que chamava aquela conferência? Paradigmas da subjetividade. Paradigmas da subjetividade, isso. Que a Interfaz lá de Buenos Aires organizou, que vieram para os pensadores do mundo inteiro. E eu pedi uma nova supervisão para ele. E eu tenho que contar um segredo para vocês, o Moni adorava me supervisionar, não era, Jean? Muito. Mas sabe por quê? Porque a gente tinha um vínculo de confiança que eu ia para qualquer lugar que ele me convidasse. Então, a supervisão podia ser uma grande viagem no meu genograma. E isso, ele me fertilizava com o olhar dele, né? Porque ele fazia uma supervisão que era um genograma. E eu sinto que eu fertilizava ele, você não acha? O mágico dele. Porque né? Eles era uma dança, né, que vocês faziam. E o mais lindo era porque parecia que existia, quando estavam vocês dois conversando, não tinha mais nada, eram vocês dois. Ele conseguia gerar em volta, e você junto com ele, um respeito e uma delicadeza e um silêncio que a gente só ouvia vocês dois. Era muito lindo mesmo, muito emocionante. Uma coisa muito emocionante que, para mim, esse olhar me fertilizava, e eu sei que quando eu me entregava à magia que ele queria fazer nas intercessões, eu também fertilizava ele. E aí que pode mudar o destino, né? Por isso que eu sentia que os enredos da vida eram tocados por ele. E isso me inspirava como terapeuta e como pessoa. Sim. Isso. Será que a gente precisa dar um nome para isso? Como chama? Que ele ajudava a gente a poder pensar no conceito da autorreferência, né? Só para ficar um pouco mais chique, né, gente? Isso é que ontem a gente viu no primeiro ano, então tem que contar um pouquinho esse conceito, né, da gente poder observar o que emerge da gente naquele encontro, poder conversar sobre a autorreferência. A autorreferência não é a gente contar da gente, mas é sim a gente poder entender naquele encontro qual foi o sentido, né, daquilo emergir e qual é o sentido disso para aquela família, e aí sim a gente poder criar, e aí que ele fala da intersecção, não é? Então, acho que isso também é bonito, né? Que a gente está falando. Porque a autorreferência é o terreno onde se dá a interseção, né? Isso. Então, é nesse terreno onde se dá a interseção de todos os envolvidos. E eu acho que o bonito é que ele fala, é que nem a gente fala que a música acontece no silêncio, a música do encontro terapêutico acontece nesse lugar que você falou, que é nesse encontro da interseção. Das interseções. E ali se constrói aquela realidade, né? Exatamente. Então, acho essa é a magia, né, que a gente está falando. Jean, eu posso falar mais 2 coisas? Pode. Eu estava lembrando que tem uma coisa super importante que a gente fez como sistemas humanos, que foi apresentar o livro do Moni, Como Sobreviver à Própria Família. Num desses encontros, essas supervisões, o Moni me deu de presente o livro, ele me dava muitos presentes, ele tinha uma generosidade, ele me dava muitos presentes, e dava muitos presentes também para os sistemas humanos, e os sistemas humanos retribuía isso, recebendo ele, convidando ele para os sistemas humanos em momentos importantíssimos. E num desses encontros nossos, ele me deu esse livro, Como Sobreviver à Própria Família, e nós, Sistemas Humanos, lançamos no Brasil, e eu fiz a apresentação brasileira, que é muito lindo esse livro, muito palatável, né? E
nós queríamos trazer o Moni mais uma vez para o Brasil. A gente estava namorando essa ideia, né? E eu entrei em contato com ele algumas vezes, conversávamos. A gente conversava numa língua da Babilônia, né? Porque eu não falo língua nenhuma. Então, mas eu entendo um pouco de francês, e eu adoro ouvir francês. Então, ele falava em francês, eu falava um pouquinho de inglês, um pouquinho de francês, um pouquinho de português, e a gente se entendia perfeitamente na Babilônia. E nessa Babilônia, ele disse para mim que ele queria me dar de presente um livro, me mandou. E esse livro eu recebi, e eu disse para ele que eu queria lançar no Brasil também. Ele cedeu todos os direitos, o Sistemas Humanos traduziu esse livro, e nós vamos lançar esse livro, que chama Viver em Casal. Então, foi o último presente que ele nos deu. E não sei, Jean, será que eu posso ler a carta de despedida? Sim. Vocês gostariam que eu lesse a carta de despedida que eu escrevi para ele? Bom. Carta póstuma a um amigo. Querido Moni, estavam terminando os anos 80 e havia uma efervescência na jovem terapia familiar. Estávamos em movimento, buscando novos pensamentos, novas inspirações. Eu e Janice fomos para Buenos Aires, em novas fontes no interface de Dora Schickman e Saul Fuchs. Procurávamos novas fontes. Conhecemos você, um dos encontros humanos e profissionais mais férteis que já experimentei, e que mais uma vez quero agradecer. Já o fiz tantas vezes, não é? Em nossas longas conversas em várias línguas, você falando em francês e eu que adorava ouvir, entendia bastante, mas não conseguia me expressar. Eu falando um pouco de inglês, um pouco de português e muito da linguagem da intuição de nossas almas. Podíamos conversar horas, nos entendemos nessa Babilônia. Sempre me encantou a liberdade que você tinha para colocar o terapeuta na sua completa humanidade, no seu fazer terapêutico. Com você, em suas maravilhosas supervisões, assim que você as denominava, pois não podemos esquecer sua formação como médico, psiquiatra, árabe-judeu, onde a hierarquia e a complexidade são valores importantíssimos. Pude viver nessas supervisões experiências clínicas inesquecíveis, reflexões libertadoras sobre minha história de vida e uma validação como terapeuta absolutamente única. Você me convidava com uma criatividade incrível a me entregar a viagens profundas na interseção e ressonância daquelas situações. E eu fui me libertando de impedimentos e vergonhas que me empobreciam. Fui aprendendo sua teoria intuitivamente, a reconhecendo em minhas posturas e sendo incentivada por seu olhar. Durante vários cursos e supervisões com você, realizei uma revolução dentro de mim. Pude juntar tudo que me constituía, todas as formações e experiências anteriores que pareciam estar em oposição. Esse mosaico complexo que constitui a singularidade de cada terapeuta. Essa confirmação vinda de você abriu as portas de tudo que pude construir posteriormente, como terapeuta e como formadora de novos terapeutas. Uma vez mais agradeço as portas que você abriu dentro de mim. Mas não foi só isso, não é, meu amigo? Preciso agradecer também sua presença em nosso Instituto, Sistemas Humanos. Você nos trouxe o seu saber, sua dedicação e generosidade. Nos presenteou muito, nos incentivava e admirava como a fazíamos acontecer nossa formação baseada na pessoa do terapeuta. Essa linha mestra que marca a identidade dos sistemas humanos foi inspirada por você no comecinho dos anos 80, no comecinho dos anos 90, e se concretizou no ano 2000 com o nascimento do Instituto e de nossa equipe. 20 anos se passaram, nosso aniversário foi chegando e quisemos convidá-lo novamente para participar de nossas celebrações. Temos tantas lembranças lindas das suas visitas, workshops, supervisões, festas em minha casa. Entrei em contato com você, você gostou do convite, me ofereceu seu último livro.
para que traduzisse e o Instituto lançasse como parte das comemorações dos nossos 20 anos. Você já havia confirmado sua presença no 10º Congresso da Abratef, tudo articulado, tudo combinado. Nós felizes com sua presença para os nossos 20 anos. Você contente de voltar ao Brasil. Pandemia, tudo suspenso. Você não respondeu mais aos meus e-mails, nem aos e-mails da Abratef. Eu toquei o projeto com a tradutora. Queria entrar em contato com você com um livro já pronto. Tentei me comunicar dia 18 e 19 de novembro. Silêncio. Você não retornou. Você, às vezes, demorava. Muitos afazeres, não gostava dos e-mails. Esperei. Sábado chega a notícia de seu instituto em Bruxelas. Você havia morrido. Deixou seu último presente, viver a 2. Você pode ter certeza, vamos lançá-lo com muito amor. Você partiu, ficou dentro de nós sua força, inteligência, inspiração e muita saudade. Avec affection et reconnaissance, como ele dizia para mim. Sandra, 22 de novembro de 2020. É isso, Jean.